Salve, salve jogadores e jogadoras de RPG, salve, salve galera do RP Games Brasil. Hoje vamos tratar de um tema polêmico. Devo ou não devo limitar as regras na criação de personagens? Será que eu devo permitir que personagens criados totalmente dentro da regra, mas que adquiram vantagens e desvantagens que desequilibram o jogo, entrem em cena? E se isso acontecer, como eu posso reagir como mestre e também como jogador? Vamos tratar disso logo depois da vinheta. RP Games Brasil. Eu vou responder algumas postagens que eu retirei do grupo GURPS Group Brasil e GURPS Fanpage, onde alguns colegas retratam como que as suas aventuras foram quebradas pela criação de personagem dos jogadores. E nesse vídeo eu vou analisar como que eu faria para restabelecer o equilíbrio do jogo. Narrei recentemente uma mesa cyberpunk e os jogadores fizeram fichas com RD30. Foi praticamente impossível dar alguma sensação de perigo durante os combates. Como mestre, foi extremamente frustrante. Cara, já passei por isso. Quando eu introduzi o GURPS Ultratech nas minhas aventuras de GURPS Cyberpunk, os jogadores eles tinham armas tão poderosas e armaduras tão poderosas que eles não tomavam dano. E além disso, eles faziam da oposição uma peneira. Tinha mais furo do que queijo suíço. Bem, no filme Robocop de 1987, o policial Murphy, indestrutível, encontra páreo duro quando ele enfrenta o ED-209. Como vocês podem ver, o Robocop tomou uma surra do ED-209 e ele precisa de mais poder de fogo para combater esse inimigo. You are illegally parked on private property. You have 20 seconds to move your vehicle. ED-209 tinha uma RD muito alta e ainda contava com lança-mísseis. Ele se torna páreo duro para Robocop. Em uma situação parecida, os jogadores precisarão de mais poder de fogo e perceberão que as suas armaduras não são suficientes para derrotar à primeira vista os seus oponentes. Observe que aumentar o poder de fogo e a resistência a dano dos inimigos reequilibra o combate. A segunda postagem, ela fala sobre psiquismo. Ajuda. Como controlar um personagem que lê pensamentos numa campanha de investigação? Aceito sugestões de coisas que vocês inventaram. Limitações, livros obscuros de GURPS, qualquer coisa. Eu não queria vetar o poder do personagem, mas estou achando muito difícil lidar com ele. Eu não tenho experiência como lidar com psi. Já passei por isso nas minhas aventuras. Em uma situação de investigação, é muito problemático quando você tem personagens que têm leitura da mente, e aí pode ser tanto psi quanto a magia telepatia, porque os personagens, eles vão passar, os jogadores, vão passar a usar o poder desse personagem para ler as mentes de cada uma das testemunhas. Enfim,
Uma das soluções que eu encontraria é colocar o assassino, se fosse um caso, ou o oponente, com uma mente doentia, em que a própria leitura da mente desse personagem se tornaria um enigma a ser decifrado pelos jogadores. Uma outra situação seria a oposição ter algum tipo de bloqueio psíquico. Apesar que isso pode deixar as coisas um pouco óbvias demais. Outra situação é as pistas estarem, por exemplo, gravadas em vídeos ou transmitidas pela internet, mas não ao vivo, né? Gravadas. O terrorista manda uma fita de vídeo ou um CD gravado com a imagem de um local para que a polícia e os investigadores tentam decifrar. Nesse caso, o psi ele não vai ter contato direto com a mente do inimigo. E aí vai ficar mais difícil ainda de ele conseguir decifrar as coisas. Por último, a opção óbvia é você ter oponentes que também são psi, como a gente pode ver no filme Scanner, de 1981. Then maybe you could just think about where he lives. Excuse me. Arnold, what's the matter? I think we ought to. Come on, Arnold. Let me take you back to your office. You've got to lie down. That's it. Take my arm. I'll help you. Vetar um personagem ou um equipamento pode ser uma medida drástica dentro da aventura. Vou deixar aqui algumas dicas que podem ajudar mestres e jogadores a não quebrarem a diversão da mesa. A primeira dica é o plano de campanha. Faça uma sinopse da aventura que seja clara e distribua para os jogadores, ou narre para os jogadores. Em qual cenário será a aventura? Magia, psiquismo e quais tecnologias estão disponíveis? Os jogadores vão interpretar personagens comuns ou guardas de elite? Preencher o plano de campanha ajuda muito nessas horas a orientar como o mestre vai desenvolver essa história e como e quais as vantagens, desvantagens, perícias são mais adequadas para a campanha. Cuidado com o GCS, o GURPS Character Sheet. Ele é uma ferramenta muito boa para a criação de personagens. Porém, com alguns cliques, os jogadores podem alterar as raças. Além disso, tem que deixar bem claro que quais suplementos estão disponíveis para a criação de personagens. Certa vez, um colega queria criar um Minotauro. E aí ele foi lá no GURPS Character Sheet e removeu os chifres do Minotauro. Ele alegou que o Minotauro tinha uma doença congênita que os chifres não cresciam. Isso aí rendeu mais pontos de personagens para ele e ele recompôs as desvantagens sanguinolência e fúria. Na verdade, ele não queria jogar com o Minotauro, porque ele também não queria o estigma social que o Minotauro tem, que é comer seres pensantes. O que ele queria era ser um ser humano halterofilista muito forte e que causava muito dano. Com uma boa discussão, a gente conseguiu chegar em um personagem que atendia às condições e aos desejos daquele jogador. Em uma certa campanha de fantasia medieval, eu defini que os jogadores poderiam utilizar apenas o módulo básico, o GURPS Magia e o próprio GURPS Brainstorm. Entretanto, um jogador me convenceu a utilizar o GURPS Fantasy Folk e ele criou um Leprechaun. Considerando a IQ do Leprechaun o baixo peso, esse jogador tinha levels de magias acima de 21, ele conseguia ficar levitando o tempo inteiro. Além disso, ele tinha várias magias que ajudavam a aumentar o poder do grupo. No início foi bastante divertido.
Entretanto, depois de algumas sessões de jogo, os demais jogadores perceberam que seus personagens ficaram obsoletos. Eles não precisavam fazer nada, porque o Leprechaun sempre tinha uma magia para resolver tudo. Consequentemente, a diversão acabou, exceto para o jogador do Leprechaun, e os demais jogadores pediram para que o colega trocasse de personagem. Por último, independente de ser uma aventura comprada ou uma aventura que você mesmo fez em casa, adeque a aventura ao nível de poder dos seus personagens. Se os personagens têm muito poder de fogo, dê mais poder de fogo para os oponentes. Se os personagens têm muitas defesas, dê defesas melhores para os oponentes. Equilibre a sua aventura de acordo com os personagens dos jogadores. Mesmo as aventuras prontas, você pode personalizá-las para que o seu grupo seja mais bem atendido e que você consiga manter o equilíbrio e a diversão. Espero que tenham gostado das dicas. Curta o vídeo, aperte o sininho para receber as notificações. Além disso, se inscreva no canal. Isso ajuda muito o RP Games Brasil a crescer. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.